Quando a fé faz perguntas. Mateus 11, versículo 2 a 6 diz assim: João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: O Senhor é aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem ao qual as Escrituras se referem quando dizem: Envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. É a fé que faz pergunta. João Batista, o profeta que morreu pela verdade, mas também enfrentou a dúvida. E isso é o que o texto nos mostra. Você já imaginou como alguém pode ser tão corajoso a ponto de enfrentar um rei e ao mesmo tempo tão humano a ponto de fazer perguntas a Deus? Essa é a história de João Batista. Ele foi um homem escolhido por Deus para preparar o caminho do Messias, do Senhor Jesus. Foi ele que anunciou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi ele quem batizou Jesus nas águas do Jordão e viu os céus se abrirem. Ouviu a voz do Pai e testemunhou o Espírito Santo descendo sobre Cristo na forma de pomba. Mas João também foi um homem que pagou um alto preço por permanecer fiel, pela sua fidelidade a Deus. Ele denunciou o pecado do rei Herodes Antipas. Não se calou diante da injustiça. Disse ao governante: Não te é lícito possuir Herodias. João sabia que essa denúncia poderia lhe custar a liberdade e realmente custou. João Batista foi preso. Enquanto Herodes hesitava em matá-lo, Herodias alimentava um profundo ódio contra o profeta. Até que, durante um banquete, surgiu a grande oportunidade. Depois da dança de sua filha, Herodes fez um juramento impensado. Influenciada pela mãe, a jovem pediu algo assustador. Quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Herodes ficou triste, mas ele preferiu preservar sua reputação diante dos convidados, dos homens, do que obedecer à própria consciência. Assim, nós conhecemos a história e sabemos que João Batista, ele foi decapitado. Ele não morreu por um crime, não morreu por uma rebelião política. Morreu porque permaneceu fiel à verdade, permaneceu fiel ao seu chamado, permaneceu fiel à sua missão. Mas antes desse momento final, existe um episódio que revela algo profundamente humano na vida de João Batista. Enquanto ele está preso, João enviou seus discípulos para fazer uma pergunta a Jesus: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Que pergunta surpreendente. Como pode o homem que apresentou Jesus ao mundo agora perguntar se ele realmente era o Messias? A resposta está na prisão. A prisão não destruiu a fé de João. Ela abalou as suas expectativas. Talvez isso também aconteça conosco em alguns momentos. João Batista, ele tinha uma expectativa sobre o Jesus, sobre o Messias. Há momentos em que conhecemos Deus, caminhamos com Ele e assim
foi João Batista, experimentamos milagres, mas em algum momento as circunstâncias parecem contradizer tudo aquilo em que acreditamos. É importante que nós venhamos a entender que até os gigantes da fé enfrentaram crises. João Batista não era um homem fraco, era um profeta cheio do Espírito Santo e desde o ventre de sua mãe. Mesmo assim, teve dúvidas. Isso nos consola porque mostra que maturidade espiritual, que relacionamento com Deus, não uma fé genuína, não significa que vai haver ausência de perguntas. Significa saber para onde levar essas perguntas. Oswald Chambers, um escritor, diz: a fé e a dúvida não são inimigas. Frequentemente, a dúvida é a mão esquerda da fé. O sofrimento faz perguntas que a tranquilidade nunca faria. Quando estamos tranquilos, quando estamos na comodidade, quando estamos na prosperidade. Muitas poucas perguntas fazemos sobre a espiritualidade ou questionamos muitas coisas. Mas quando vem o sofrimento, quando vem a crise, quando vem a dificuldade, nós fazemos perguntas. João não começou a duvidar no deserto, quando ele tinha expectativa, quando ele estava se preparando, mas começou no momento que ele está preso, que ele está na prisão. Quando tudo vai bem, confiamos facilmente. Isso é humano. Mas quando a enfermidade chega, quando perdemos alguém, quando uma porta se fecha, quando uma oração parece que não ser respondida, ou ela até é respondida, mas de forma negativa da parte do Senhor, começamos a perguntar: Deus está comigo? Ele realmente se importa? A prisão mudou, por algum momento, a maneira como João enxergava Jesus. Mas tem uma certeza: se em algum momento a nossa visão sobre Jesus mudar, Jesus não muda. A prisão mudou a maneira, aquele momento de sofrimento, de angústia, mas não mudou quem Jesus era. Como diz Malaquias, eu, Senhor, não mudo. O que podemos pensar pensa em dirigir uma estrada coberta por um nevoeiro. Nevoeiros são as lutas, as dificuldades, os problemas. Você deixa de enxergar a paisagem, mas a montanha continua exatamente onde sempre esteve. No momento de sofrimento, das crises, das dúvidas, que é o nevoeiro da nossa visão, do nosso óculos de fé, nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos perceber, mas Deus continua aonde está. O nevoeiro altera a sua visão, a luta altera a nossa visão, a nossa percepção, mas não altera a realidade, não altera a essência de Deus. Existe outra lição extraordinária que João não escondeu sua dúvida. Também não procurou respostas em qualquer lugar. Ele levou sua pergunta diretamente para Jesus. Esse talvez seja o maior ensinamento dessa passagem. Não devemos e não podemos e não esconda suas perguntas de Deus. Ore, busque, converse com Ele, leve a sua angústia para Cristo, que possamos orar, conversar com Ele, levar as nossas angústias para Cristo através da oração, porque Deus não rejeita perguntas sinceras. Ele rejeita corações endurecidos. Então Jesus responde. E perceba que ele não repreende João, não diz: como você pode duvidar de mim, João? Ele simplesmente aponta para aquilo que está fazendo, ele aponta para a sua obra, aquilo que confirmava que ele é o Messias. Os cegos enxergam, os coxos andam, os leprosos são purificados, os pobres recebem as boas notícias do Evangelho. Era como que ele estivesse dizendo como ele dissesse: João, olhe novamente para mim, para o autor e consumador da sua fé. Nem sempre Deus responde todas as nossas perguntas, mas sempre nos oferece evidências suficientes para continuarmos confiando. E então acontece algo emocionante. Depois da dúvida de João, Jesus começa a falar sobre ele para a multidão e diz: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Que graça extraordinária! Jesus não definiu João pelo pior momento da sua vida. Ele olhou para toda uma vida de fidelidade, desde o ventre da mãe de João Batista, toda a sua história,
toda a sua fidelidade, toda a sua missão. Talvez você esteja vivendo uma prisão hoje. A prisão da dúvida, a prisão da angústia, a prisão das dificuldades, a prisão das emoções. Talvez existam perguntas sem resposta. Talvez sua fé esteja sendo provada. Lembre-se, sua crise não define quem você é. A sua identidade está na graça de Cristo. Por isso é necessário reconhecermos que somos pecadores, que necessitamos da graça, que necessitamos ir até a cruz, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, confessando nossos pecados, nos arrependendo e nos tornando em filhos de Deus. Como escreveu Timothy Keller, Deus vê você não apenas como é hoje, mas como será quando sua graça terminar a obra. Aquele que começou a boa obra é aquele que vai terminar a obra na nossa vida. Eu quero terminar deixando uma pergunta. Quais dúvidas você tem guardado apenas para você, apenas para si? Leve-as para Jesus, porque a fé madura não é aquela que nunca faz perguntas. É aquela que nunca deixa de correr, de ir para Cristo. E nunca se esqueça dessa frase de Charles Spurgeon. Quando você não consegue ver a mão de Deus, aprenda a confiar no coração de Deus. Que hoje você escolha confiar não apenas naquilo que Deus faz, mas principalmente em quem Deus é. Deus abençoe a sua vida, que você possa a cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.